lá, começando mais uma aula do Guia dos Perplexos, capítulo 35 hoje. Na aula passada nós estudamos um capítulo longo, que foi o capítulo 34. Esse capítulo deu 2 aulas, porque o Maimônides fala sobre 5 razões que impedem uma pessoa de se dirigir ao estudo da metafísica. Então a gente falou bastante sobre isso. E hoje, capítulo 35, é da necessidade de se ensinar à multidão que Deus é incorpóreo e transcende qualquer passabilidade. Então, na aula passada a gente comentou um pouco, sem entrar na leitura, a gente comentou um pouco sobre o capítulo 35. Só para relembrar, a gente falou rapidamente, no final da aula, sobre a diferença entre o estudo da essência do Criador e o estudo das leis, o estudo do Pshat, das Escrituras, que é o estudo literal das Escrituras, do Pentateuco, da Torá e dos profetas e escritos. Então, a gente falou dessas duas separações, e que, basicamente, o que o Maimônides falou no capítulo 34 foi que o povo simples, a multidão, ela deve estudar o básico primeiro, deve estudar as escrituras, deve estudar os mandamentos, os conselhos morais, tudo isso que os profetas deixaram registrado na Torá, tudo de útil que o Tanar ensina, a Torá e o Tanar ensinam. E para partir para o Maaseh Merkavah, que é o estudo mais aprofundado da Torá, o estudo da Kabbalah, necessita-se já ter toda a base já da Torá e do Tanar, tudo muito bem entendido, muito bem construído, para quando chegar no estudo da essência do Criador, que ele chama de metafísica, não haver confusões e nem mesmo má interpretações, heresias, e chegar a conclusões contrárias do que o Maaseh Merkavah realmente queria transmitir à pessoa. Então, para evitar dela ter essas confusões, é preciso ter uma base muito bem fundamentada dos princípios do Pshat, do que essas escrituras realmente foram escritas com a sua utilidade para o povo. A Torá foi escrita para trazer justiça, ordem, bons relacionamentos entre as pessoas. E os conselhos dos profetas é isso: manter a obediência ao Criador, os mandamentos, e serem pessoas justas. Pessoas justas. Quem quiser adentrar os segredos da Torá, aí sim necessita um esforço tremendo. Aí o Rambam fala que não é qualquer um. É necessário dedicar muito esforço, muito tempo. E existem vários empecilhos nessa questão. A pessoa buscar o seu próprio sustento, cuidar da sua família, trabalhar. Então, muitas vezes não se tem todos os recursos para a pessoa se dedicar a tudo isso. E dessas duas divisões que a gente fez, existe uma coisa nesse segundo aspecto, que é o da essência do Criador, que se transfere para o entendimento do povo comum, sem ela precisar investigar a essência do Criador, que é a incorporeidade do Criador. A ideia de que o Criador é infinito, é eterno, e que ele não tem nenhuma figura, nenhuma imagem, que o Criador ele não é compreendido pelas limitações da matéria. Qualquer definição antropomórfica, ou seja, qualquer atributo humano, não explica o Criador. O Criador está acima de tudo isso. Então isso é fundamental. Isso desse segundo aspecto da essência do Criador, é o que se ensina no primeiro aspecto, que é o entendimento do povo simples. Então, o entendimento do povo simples, além de entender a função da Torá, a função da Tanar,
no seu nível de utilidade, no seu nível do Pshat, é preciso ensiná-los que o Criador é acima de qualquer definição, porque isso evita a idolatria, isso evita a divisão do Criador em 2, 3, 4, enfim, isso evita limitações. Por exemplo, quando o povo acreditava que o Criador, Deus, habitava os céus, eles acreditavam literalmente que lá em cima dos céus o Criador estava lá. Então ele morava, que nem, por exemplo, Zeus habitava o Olimpo na cultura grega. Então era basicamente a mesma coisa, só que um Deus todo-poderoso, né, que está acima de tudo, que habita o trono lá em cima. Eles acreditavam literalmente nisso. Mas, acrescentando que o Criador é incorpóreo e transcende qualquer definição, já quebra com isso. Ou seja, já quebra essas idolatrias de transformar Deus em homem. Toda tentativa de transformar Deus em homem parte dessa corporeidade do Criador, dessa tentativa de transformar Deus numa pessoa. Então, quando se elimina isso de que Deus é uma pessoa, se elimina a possibilidade de Deus, homem, ou Deus está na terra, fazer tal coisa, e se elimina esses tipos de idolatrias, de fazer uma imagem que represente o Criador, de fazer, de criar costumes pagãos, por exemplo, e dar significado divino, como existem em outras religiões, a pegar simbolismos e acrescentar literalmente que Deus está encarnado naquilo, que Deus é aquilo. Então, elimina-se muitas problemáticas com isso. Então, por isso que é tão importante. Por isso que é fundamental o povo simples, apesar de não compreender a metafísica, não compreender o Maaser Merkavah, apesar de não compreender, ela compreender que o Criador é incorpóreo. Ou seja, o Criador sendo incorpóreo, ele não é divisível. Logo, o Criador não é 2, nem 3, nem 4, nem 5. Todo objeto quantificável, ele é um objeto material. Tudo que é quantificável, se eu falo que Deus é uma trindade, por exemplo, mesmo que na minha ideia eu faça diversos malabarismos para tentar justificar a minha crença no Deus Trino, mesmo apesar de todos os malabarismos que ocorrem da linguagem para tentar explicar que Deus é um, mas ele é incorpóreo, Deus é 3, mas ele é incorpóreo, tudo isso se contradiz em si mesmo. Porque se Deus é 3, logo tudo que é quantificável é material. Então logo se acrescenta a corporeidade ao Criador. E isso não é possível. Deus não é corpóreo. Então se elimina todas essas ideias. Agora continuando aqui, entrando na leitura do capítulo 35, o Rambam diz assim: não penses que tudo que dissemos previamente nos capítulos anteriores sobre a importância desse assunto e sua ocultação e sobre a dificuldade de compreendê-lo, a necessidade de evitar sua transmissão ao povo simples, isso inclua a negação da corporeidade e da passibilidade. Muito pelo contrário. Do mesmo modo que se deve educar as crianças e divulgar às massas que Deus é um e que não se deve adorar outro, é importante que recebam, por tradição, que Deus é incorpóreo e que não há semelhança qualquer entre ele e suas criaturas em qualquer aspecto. Que sua existência não se assemelha à existência deles, que sua vida não se assemelha à vida deles, que sua ciência não se assemelha àqueles dotados de ciência, e que a diferença entre eles não é meramente quantitativa, e sim no tipo de existência. Quero dizer que deve ser difundido a todos
que o nosso conhecimento e o dele, ou o nosso poder e o dele, não diferem no fato de um ser maior e o outro menor, ou um ser mais forte e o outro mais fraco, e coisa semelhante. Pois o forte e o fraco são necessariamente semelhantes na espécie, e ambos compartilham uma definição qualquer, de modo que toda relação se dá somente entre duas coisas contidas numa mesma espécie, o que também foi esclarecido nas ciências naturais. Aqui ele está pegando um livro do Aristóteles, o livro da física. Além disso, tudo que é atribuído a Deus distingue-se dos nossos atributos em todos os aspectos, de modo que não há nenhuma definição em comum, e sua existência e a nossa são denominados existência por homônimo, como explicarei. Ou seja, é uma palavra que tem sentido completamente diferente quando a gente fala de existência do homem, ou existência das coisas, dos animais, e a existência do Criador. E a existência do Criador, ela é necessária. O Criador, ele não é limitado por atributos como um corpo, por exemplo. O Criador, não há nele alguma definição que o encaixe em alguma natureza, por exemplo. Por isso que não se deve fazer comparações a coisas de naturezas diferentes, como quantitativas, por exemplo. Não que Deus seja maior e o homem menor, porque são naturezas distintas. Então não se faz esse tipo de comparação. Se faz para se entender, por exemplo, que Deus é infinito e a criatura ela é finita. Mas isso é só para se entender a disparidade de forma que existe entre a pessoa, a criação e o Criador. É só uma questão para se entender, mas toda definição de quantidade, de qualidade, ela não se aplica a naturezas distintas. Então o Criador diz que ele existe, se diz que ele existe, mas não é a existência como a existência nossa, a nossa existência. Se diz que o Criador existe para se ter uma noção de que há uma força superior a tudo e todos que rege toda a natureza. Esse é o sentido da palavra existência em relação ao Criador. A existência em relação à criatura é que dentro da criação existe um certo tipo de forma delimitada por um certo tempo, um certo espaço e com uma certa natureza. Isso é a existência para a criatura. Ou seja, a existência está no tempo. A existência do Criador já não é uma existência que está no tempo, porque o Criador está acima do tempo. Se o Criador tivesse condicionado ao tempo, sua própria criação, haveria mudanças no Criador. E quando se estuda o Maaser Merkavah ou a Kabbalah, é ensinado que não existe mudança no Criador, ou seja, ele é incorpóreo, infinito e é imutável. Logo, ele é imaterial. Imaterial. E aí essa carência de matéria torna a ideia de existência dentro do nosso parâmetro improvável. Assim, ele não existe como matéria. Não, o Criador não existe como matéria, mas também, por exemplo, se eu digo o Criador não existe como matéria, mas ele existe como ideia, a ideia ela também limita o Criador. Quando você fala assim, o Criador ele não existe no mundo material, mas ele existe no mundo ideal, no mundo das ideias. O Criador, Deus, é uma ideia, como fez Kant, por exemplo. Isso é uma limitação do Criador. Fazendo uma aspas muito rápido, quando, por exemplo, Kant diz que Deus é uma ideia, na história da filosofia diz que a morte de Deus começou ali. Quando Deus se tornou uma ideia, se entra na modernidade e se entra na morte de Deus, nos últimos séculos da modernidade. Porém, quando nós desconstruímos a ideia de Criador, teológica, a ideia teológica de Criador,
mas o colocamos como ideia, nós também, de certa forma, matamos Deus, trazendo ele para uma forma de uma ideia, porque toda ideia, ela parte de um âmbito humano. Então, assim, se eu prendo toda a infinitude do Criador à ideia humana, eu o limito, mesmo o retirando do mundo material. Então, se nós retiramos o Criador do mundo material e o colocamos no mundo das ideias, de uma mesma forma, nós o limitamos, só que nós o limitamos no mundo transcendente. Por isso, é muito importante ter uma concepção do Criador que nós temos uma certa percepção do Criador do âmbito humano, mas não conhecemos a sua essência. Se nós dizemos que a essência do Criador, o Criador em si, sua essência, habita na ideia, de uma certa forma, nós estamos também limitando o Criador à caixa humana. Essa caixa humana, a caixa da ideia, do pensamento humano, ele também é uma caixa, ele também pertence ao tempo. Então, nós limitamos o Criador nesse âmbito. Só fizemos uma transição entre um Deus teológico e um Deus ideal. Das duas formas, são duas formas humanas que limitam o Criador. Por isso que todo entendimento do Criador, ele não é em si, mas ele é relacionado a alguma coisa. Por isso, aí a gente volta lá no que a gente estudou no capítulo 34. Por isso, a ideia da Torá e do Tanar, dos profetas, é ensinar aos homens o que deve fazer de um bem utilitário, ou seja, atos, ações úteis para uma sociedade humana, e não transformar os homens em anjos ou criaturas ascéticas, metafísicas, que saem da prisão do corpo e habitam outro lugar. A ideia principal da Torá não é isso. A ideia da Torá é transformar aquela sociedade que cumpre os mandamentos numa sociedade justa, onde siga as leis, mantenha a tradição de pai para filho e mantenha um ordenamento naquela sociedade. Através desse ordenamento se traz o máximo possível um bem-estar para aquela comunidade, para aquela sociedade. Por exemplo, quando um se comporta de uma maneira justa para com o outro, e ele se comporta de uma maneira caridosa, de uma maneira bondosa, ele faz tudo que está no seu poder, nas suas mãos, fazer para beneficiar o outro e vice-versa, o outro faz de tudo para beneficiar o seu vizinho, o seu próximo, ali se cria uma sociedade justa, uma sociedade que busca o bem-estar de todos os seus moradores. A Torá e o Tanar, ela veio para isso. Por isso que, nisso que a gente falou, volta lá no capítulo 34. Por quê? Porque não se pode fugir de todas essas coisas e alcançar a essência do Criador. A essência do Criador, o Criador em si, ele é incompreensível, ele é totalmente abstrato. Só se torna uma figura do Criador, ou seja, só se torna uma semelhança do Criador no mundo, quando o homem, no seu mundo material, no seu mundo da ação, ele transforma o seu mundo em um mundo mais igualitário, em um mundo mais justo. Aí ele se comporta como um criador. Por quê? Porque ele cria no seu meio, segundo a sua natureza, segundo as leis do seu povo, ele transforma aquele lugar num lugar mais justo. Ou seja, ele elimina a desigualdade no máximo possível, a fome, o mal-estar entre as pessoas, e com isso as pessoas alcançam uma vida melhor, ou seja, uma vida que todos consigam se relacionar de uma forma saudável, e com isso
muda-se o mundo. Ou seja, ele se torna um modelo de criador. Ele traz realmente a diferença, ele traz a mudança naquele mundo no qual nós vivemos, no nosso mundo. Isso é o objetivo da Torá. Depois de se compreender tudo isso, depois de se fazer tudo isso, se pode buscar o estudo sobre o Criador. Só que sempre dentro de uma certa limitação, porque não se pode entender a essência do Criador em si. Porque a partir do momento que eu transformo o Criador, Deus, em ou uma figura teológica ou uma figura do ideal, da ideia, eu transformo o Criador em um arquétipo, eu transformo o Criador em uma imagem, um símbolo, exatamente, e eu aprisiono o Criador, a ideia do Criador, na minha ideia. A interpretação do símbolo. Isso, exatamente. Então, por isso que a Torá, ela não é esotérica, a Torá é prática. Por isso que é perigoso você pegar a Torá e transformar ela num livro esotérico e ignorar completamente as palavras explícitas que estão escritas ali. Porque as ideias centrais da Torá e dos profetas nunca faça o máximo de... crie o máximo de contendas entre você e seu próximo. Ela não fala isso. Ela fala o quê? Da justiça, de exercer a justiça, de dar o pão aos pobres, de fazer justiça à viúva, de ter, por exemplo, frutos para aqueles que não têm condição de ter os frutos. Ou seja, trazer um bem-estar social. Essa é a ideia. Na verdade, o que a gente chama dessas leis espirituais, na verdade, é uma harmonização do homem com a própria lei da natureza. Sim. Quando você passa a manipular e a controlar a lei da natureza, ao invés de só ser refém dela. Né? Sim, então, quando você faz isso, você cria no mundo uma moradia de bem-estar, de aplicação de todos os preceitos naquela sociedade, de uma forma que diminua a intolerância, diminua a fome, as guerras, a pobreza e traga o bem-estar para aquela sociedade, você transforma o mundo numa morada do Criador. Você transforma o mundo na morada do Criador dessa maneira, e não através do estudo esotérico e da não ação. Porque muitos na história foram por esse caminho de total abnegação, de um abandono completo da sua sociedade, da sua própria família, e uma busca de um ascetismo, ou seja, aqueles que abandonaram seu próprio povo, todas aquelas pessoas próximas, e quiseram alcançar a transcendência, quiseram alcançar o mundo superior, ou seja, renegaram seu próprio mundo em busca de algo além. Isso não é o objetivo da Torá. Se esse fosse o objetivo da Torá, a Torá não falaria em mandamentos, em preceitos entre o homem e o homem. Tanto que ele só exigiu isso de uma única pessoa, de mais ninguém. Foi Abraão. Ele teve que fazer essa ruptura, mas para que a partir dele viesse todo um novo contexto, não um padrão de comportamento criado por ele. Ele, a partir de Abraão, se vem o povo. Mas o que é a promessa para Abraão? É que ele seja o pai de povos, né? O pai de nações. E essas nações, essa nação, ela vive a vida conforme os preceitos escritos na Torá, ou seja, preceitos materiais, preceitos, não se diz que aquela sociedade, um abandone o outro e vá viver de uma forma isolada, buscando a elevação aos céus. Não se fala isso. Se fosse isso, a Torá não seria escrita numa linguagem prática. Eduardo, no meu caso, quando você fala isso, eu começo a raciocinar, por exemplo, a gente vê um sistema religioso em que você tenta
alcançar a espiritualidade através da materialidade, né? Ou seja, o que a Torá diz é, se você pratica bem a sua materialidade, né? Ou seja, eu não posso sair do material e querer alcançar o espiritual. Se eu pratico bem a minha materialidade, cumprindo os preceitos, cumprindo os mandamentos, de forma que eu crio uma sociedade justa, isso eleva o meu vaso, eleva as minhas concepções como ser humano, isso rompe com a barreira da minha mentalidade superficial das coisas e me aprofunda de uma forma tão grande que eu consiga transformar todo esse parâmetro aqui em algo espiritual. Sim. E não olhar como, por exemplo, tem essa água aqui, eu vou rezar e a água que vai se tornar algo espiritual que vai trazer bondade ao mundo. Não, são as minhas ações. Então, entendeu por que quando a gente estuda a Kabbalah, por que Malhut, a ação de Malhut é de baixo para cima e não de cima para baixo? Sim. Porque Malhut é a ação humana. Então, a ação humana, ela traz a similaridade. A similaridade de forma é você pegar o mundo, você pegar a ação humana, o mundo material, e transformar a natureza desse mundo de uma forma que ele adquira similaridade de forma com o mundo superior. Essa similaridade de forma com o mundo superior é uma ação de Malhut. Ou seja, não é que Keter, que está lá em cima, que ela vá embaixo, pegue Malhut e a leve para cima. Esse ato de Keter, ela está acontecendo sempre. Ela não deixa de agir. Só que Malhut, ela tem possibilidade de agir ou não. Ou seja, nós temos a possibilidade de fazer uma ação ou não. Quando nós fizemos uma ação, quando nós fizermos uma ação que traga mudança, aí essa ação é simbolizada por Malhut adquirindo similaridade de forma e se elevando e se conectando com Keter, com as Sefirot superiores. Isso é a ação humana, isso é o trabalho humano. A similaridade de forma, ela nada mais é do que adquirir atributos no mundo, no aspecto humano, adquirir atributos que elevem a natureza humana a um ideal. A um tipo, a gente pode chamar de ideal, mas um tipo de uma igualdade, algo que transcende as diferenças. Eu estou entendendo, é como copiar um desenho que já está pronto. Então a espiritualidade ela vai te dar todo o padrão e todo o modelo daquele desenho pronto. Esse aqui é o modelo original. E aí com as suas ações, através das suas ferramentas físicas, você vai então olhar para aquele modelo original e reproduzir, mas através do seu próprio mundo. Sim. Ou seja, você vai dar a tua visão daquilo que você compreende. Quando a gente está aqui, Malhut, existem as divisões, os fragmentos. Quando a Malhut ela sobe, ela unifica esses fragmentos. Ou seja, as fronteiras que existem, aquelas coisas que separam os outros, que separam uma coisa da outra, elas se unem. Então, por exemplo, o ego, o eu, que é o arquétipo da separação, o ego que ergue uma muralha na sua volta, quando ele é corrigido no mundo superior, essas barreiras elas são superadas, elas são transpostas, elas são abertas. Então essa abertura do eu, ela adquire uma conexão, uma unidade, na verdade. Mas é uma unidade, não da unidade dos fragmentos, mas é uma unidade da própria sensibilidade do espiritual. Porque quando a gente estuda o espiritual em Baal HaSulam, o espiritual é aquilo que não tem barreiras. E o material é tudo aquilo que impõe fronteiras e separa um objeto do outro. Então, o espiritual não existem
essas fronteiras, não existem essas barreiras. Quando se faz a correção do ego, é como se o ego conseguisse superar as próprias muros, as próprias fronteiras, ele conseguisse se conectar com tudo. Ou seja, aí sim o ser humano ele se torna único com o Criador, que é a natureza. Então, repara que as divisões elas existem no nosso mundo, porque o nosso mundo ele é o mundo da ocultação, é o mundo do individual, é o mundo dos egos. Quando se rompe essa barreira, se atinge o espiritual, porque o espiritual está acima dessas fronteiras. O espiritual, a gente tem uma noção muito abstrata, muito assim. Na verdade, quando a gente fala de coisas espirituais, a gente não entende muito bem. Se a gente for sincero mesmo, a espiritualidade ela é muito mais uma palavra, uma linguagem, do que realmente um entendimento. Quando a gente fala, por exemplo, a gente pega um objeto no mundo, um livro, a gente sabe que o livro é um objeto constituído de uma certa profundidade, altura, largura, de um material, de uma forma, e um material que o produz, o faz ser o que ele é, e ele carrega uma ideia nele, que é a ideia do autor, certo? A ideia do texto, que o texto transmite. Então a gente tem uma percepção do objeto livro. Mas quando a gente fala espiritual, na verdade a gente não tem muito uma noção do que a palavra espiritual ela quer dizer. Então o espiritual muitas vezes ele se torna uma palavra abstrata. Porque quando a gente fala espiritual não se tem um ponto de conexão que faça a gente refletir o que é o objeto. Porque a gente só entende um objeto quando a gente cria relações nesse objeto, ou seja, suas causas, suas consequências, os seus corpos, suas limitações, suas ideias, seus atributos. Mas quando a gente fala de algo espiritual, parece que não tem essas coisas, então a gente não consegue fazer uma conexão muito bem do que é, na verdade, espiritual. É por conjectura, né? Se torna meio que uma conjectura, se torna uma palavra vazia, se torna mais uma teoria. Assim, a gente fala, porque algo é mais espiritual e tal. Mas a gente não sabe muito bem o que faz aquela coisa ser espiritual. Tipo assim, espiritual é como uma declaração de que eu não entendo. Exatamente. Tipo assim, eu não entendo, não, isso é espiritual. Eu não entendo muito bem o que é isso, é meio abstrato, é mais espiritual isso. Num objeto físico, eu tenho uma multiplicidade de coisas que eu faço relações e eu explico, consigo entender. Mas o espiritual não tem essas definições. Então, realmente, o que é espiritual? O Baal HaSolam ele passou muito tempo refletindo sobre isso, escrevendo isso, tentando ver o que é algo espiritual, além da palavra vazia, além da palavra abstrata. Então, como a palavra muito abstrata, é algo que a gente não entende, e tudo que a gente não entende a gente dá o aspecto de transcendente, de espiritual, o que nós devemos fazer realmente é partir do que nós temos condição, do que nós temos uma ideia. O que nós temos uma ideia? São as leis, são as nossas relações entre eu e o Rodrigo, entre eu e o Valteci, seu Hélito. Então a gente tem essas ideias do que a gente pode fazer de diferente. O que eu posso mudar no meu comportamento que eu possa realmente trazer um crescimento para a nossa sociedade, um crescimento para a nossa comunidade. O que eu posso fazer para trazer ao mundo a diferença? Então, na verdade, isso é o importante. Na verdade, isso é mais importante do que a palavra espiritual, que às vezes não significa nada, na verdade. Então, isso que é o fundamental. Por isso que eu considero o capítulo 34 tão importante. Quando ele cita todas esses cinco empecilhos que atrapalham uma pessoa a estudar metafísica, eu acho que realmente todos esses empecilhos
eles partem de que quando nós temos interesse nas Escrituras, quando nós tentamos nos aproximar de Deus, entender o significado da palavra dos profetas, nós na verdade tentamos fugir do nosso mundo de uma certa forma. Nós tentamos buscar algo que nos console da nossa vida, que nos dê um sentido do porquê nós sofremos, dê um sentido do porquê que existem tantas guerras, tantas tragédias no nosso mundo. Então isso se torna um instrumento de fuga. É até perigoso. Sendo que o objetivo dos profetas era não que o seu povo fugisse, não que eles vissem na Escritura um objeto de fuga das suas próprias vidas, mas um objeto de mudança. Então isso que é uma das grandes más interpretações sobre as Escrituras. Isso é uma das grandes más interpretações. É não fazer essa diferença. Então, a partir do momento em que se tem um bom proveito do que os profetas deixaram, se tem um bom proveito das próprias Escrituras. Senão, é melhor rasgar as Escrituras e estudar outra coisa. Então, continuando a leitura, isto será suficiente às crianças e às pessoas simples para estabelecer em suas mentes que existe um ser perfeito que não é um corpo, nem uma faculdade de um corpo, e que este ser é Deus, ao qual não se associa qualquer tipo de imperfeição, e, portanto, não está sujeito a qualquer passibilidade. Todo mundo sabe o que é passibilidade? Passibilidade. O que é um ser passivo? Passivo, pessoa. O passivo é o que ele está exposto a ser afetado. Então eu, por exemplo, como um corpo passivo, eu estou exposto a ser afetado por tudo externo. Então uma pessoa consegue me afetar. Você recebe. Isso consegue fazer uma afecção. Afecção é uma mudança no corpo. Então tudo que é movido por uma afecção é um corpo passivo. Então ele está exposto a essas mudanças. Porém, a discussão sobre os atributos e como se deve negá-los em relação a Deus, sobre os significados atribuídos a Ele, sobre a criação que Ele criou, sobre a descrição de sua maneira de governar o mundo, sobre como a sua providência se estende ao que está fora dele, sobre o significado de sua vontade, percepção, ciência, assim como o significado da profecia, seus graus, sobre o significado dos nomes de Deus, que apesar de serem vários, designam um ser único. Todos esses temas são profundos e constituem verdadeiramente os segredos da Torá, que são mencionados constantemente nos livros dos profetas e nos discursos dos sábios. Estas coisas não devem ser tratadas a não ser seus primeiros elementos, como mencionamos, e somente de pessoa a pessoa, como descreveremos. No entanto, a negação da corporeidade, a ausência de semelhança e a impassibilidade são temas que devem ser falados abertamente e explicados a cada um conforme seu entendimento e transmitidos por tradição às crianças, mulheres, homens simples e aqueles a quem falta certa disposição natural, do mesmo modo que se transmite a eles por tradição que Deus é um e eterno e que não se deve adorar outro além dele, pois a unidade é estabelecida apenas pela ausência da corporeidade, como a gente falou aqui. Toda a ideia de corporeidade, você abre uma fresta, uma possibilidade para uma divisão do Criador. Então, transformar Deus em 3, transformar Deus em 10, em 20, isso se parte de um entendimento antropomórfico, corpóreo do Criador. Até em mim também, se eu não conseguir perceber o conceito de unidade. Exatamente, o conceito de unidade, porque tudo que é contabilizado, tudo que é contável, ele é corpóreo.
ele é material. Tudo que você consegue você consegue mensurar, tudo que é mensurável uma certa quantidade, em um certo número, é um atributo, é um objeto físico. Então, quando se fala que Deus é 3, apesar de todos os malabarismos que se possa fazer para explicar... Ele é 3, ele já não é mais nada além de 3. Se fazem malabarismos mentais, malabarismos linguísticos para se explicar esses conceitos, na verdade, tudo parte de uma corporeidade. E atribuir a incorporeidade do Criador diminui essas más interpretações. Pois o corpo não é mas sim composto de matéria e forma, que são 2 elementos por definição, sendo que o corpo também se divide e é suscetível à divisão. Ao receberem essa educação, as pessoas se habituarão a isso, crescerão e ficarão perplexas em relação a certas passagens do livro dos profetas. Então, será explicado a elas sobre o significado e serão iniciadas na prática da interpretação. E a atenção delas recairá nos homônimos e nas metáforas contidas neste tratado, para que seja completada corretamente a crença delas na unidade de Deus e na veracidade do livro dos profetas. Aqueles cuja mente se recusarem a entender a interpretação alegórica dos textos e a entender a conotação do termo com a mudança do significado, será dito a elas que a interpretação deste texto é conhecida pelos homens da ciência, mas tu sabes que Deus, glorificado e louvado, é incorpóreo e não é passível a nada, pois passibilidade implica mudança, e Deus não está sujeito a mudança. Aqui ele explica o conceito da palavra, né? Passibilidade. Ele não se assemelha a qualquer coisa além dele. Não existe absolutamente qualquer definição em comum entre ele e o que não é ele. Estas passagens proféticas são verdadeiras e devem ser interpretadas alegoricamente. Então, deve-se interromper o estudo dela neste ponto. Não se deve deixar ninguém acreditar na corporeidade ou acreditar em qualquer coisa relacionada a corpos, pois isto é como deixar a pessoa acreditar na inexistência de Deus e na ideia da associação de divindade ou permitir a adoração a outro que não seja ele. Então, esse é o capítulo 35. Ficou alguma dúvida em relação ao que esse capítulo trouxe em relação ao Criador? Não deve existir a possibilidade de atribuir aspectos corpóreos ao Criador, porque isso gera muitas possibilidades de má interpretações, corrupções entre a própria ideia de Deus. E aqui começa o capítulo 36, chamado de antropomorfismos. Todo mundo sabe o que significa a palavra antropomorfismo? Tem a semelhança do homem, semelhar a Deus do homem. Antropomorfismo, ele significa atributos humanos. Quando se diz que um deus antropomórfico, por exemplo, deuses antropomórficos, eram aqueles deuses à maneira de Zeus, Apolo, Atena, que são deuses humanos, são super-homens, são deuses das paixões, são deuses do amor, do ódio. Sente raiva, inveja. Exatamente. Se vinga, Deus de vingança, ciúmes. Enfim, são deuses humanos, são atributos humanos condicionados a divindades.
Quando tratarmos dos atributos, explicarei a ti que em que sentido é dito que Deus está satisfeito com alguma coisa, ou se alguma coisa o irrita ou causa sua ira. Pois foi dito sobre certas pessoas que Deus estava satisfeito com elas, ou irado ou irritado com elas. Porém, este significado não é o objetivo deste capítulo, e sim o que te direi a seguir. Saibas que, ao examinares em toda a Torá e em todos os livros dos profetas, não encontrarás as expressões furor, ira, zelo, a não ser em relação à idolatria. E não encontrarás alguém chamado de inimigo de Deus, hostil ou que odeia, a não ser em relação aos idólatras. Exemplos: e sirvais a outros deuses, e o furor do Eterno se acenderá contra vós. Deuteronômio 11, 16, 17. Para que o furor do Eterno, etc. Deuteronômio 6, 15. Para provocar a ira pela obra das suas mãos. Deuteronômio 31, 29. Eles me provocaram com aquilo que não é Deus, provocando minha ira com suas vaidades. Deuteronômio 32, 21. É um Deus zeloso. Deuteronômio 6, 15. Porque provocaram a minha ira com seus ídolos. Jeremias 8, 19. Por causa da provocação que lhe fizeram seus filhos e suas filhas. Deuteronômio 32, 19. Porque um fogo se acendeu na minha ira. Deuteronômio 32, 22. Se vinga de seus adversários e guarda a ira de seus inimigos. Neemias 1, 2. E paga os que odeiam. Deuteronômio 7, 10. Até que tenha expulsado os seus inimigos. Deuteronômio 32, 21. Que o Eterno, teu Deus, odeia. Deuteronômio 16, 22. Porque tudo que é abominável, o Eterno odeia. Deuteronômio 12, 31. Essas expressões são mais numerosas do que se pode enumerar. Mas se procurarem em todos os livros, não tu as encontrarás. No livro dos profetas, dão grande ênfase a isto, porque a idolatria é uma opinião falsa com relação a Deus. Se uma pessoa acredita que fulano está em pé, enquanto ele está sentado, ela não se desvia da verdade na mesma medida de quem acredita que o fogo está abaixo do ar, ou de que a água está abaixo da terra, ou que a terra é plana, ou coisas assim. Aqui é uma concepção aristotélica, que diz que existem 4 elementos e que um elemento está acima do outro. Então, aqui está até uma nota de rodapé. De acordo com a doutrina de Aristóteles, cada um dos 4 elementos possui seu lugar natural. O lugar da água é acima da terra, o lugar do ar é acima da água, o lugar do fogo é acima do ar. Está na Aristóteles sobre os céus, livro 4. Então, naquela época se tinha essa percepção. Então, o próprio Maimônides, fazendo parte desse contexto, ele acreditava, mas isso não existe mais, essa ideia, é uma ideia medieval, de que o mundo é constituído de 4 elementos, sendo que o que se pode usar disso hoje? Se pode usar como figura de interpretação no próprio ser humano nas questões comportamentais. Por exemplo, uma pessoa muitas pessoas falam, tem um gênio muito forte, então fala que o elemento dele é fogo. Então se faz essas associações simbólicas, mas na verdade na natureza não se faz mais dessa forma. Este segundo desvio da verdade não é como quem acredita que o Sol é composto de fogo. Aí tem uma outra nota de rodapé, que diz que, enquanto a astronomia de Aristóteles acreditava que é composto de quintessência. Então ele diz aqui que é uma mentira, quando dizem que o Sol é composto de fogo. O Aristóteles acreditava que é composto de quintessência. Quintessência? Quintessência. Isso é porque ele não conhecia nada de astronomia que a gente conhece hoje, não. Quintessência é o quinto elemento. O éter,
Não, mas até hoje há uma discussão o que o É o Sol é plasma. Há uma discussão até hoje, se é bola de fogo, se é Não. Negativo, não tem mais Não é discussão. uma bola de fogo mais. O Sol hoje é um fusionador de átomos de hidrogênio, só isso. Até onde se descobriu. Não, até é o que se vê. O Hubble consegue inferir, ele gera plasma porque a quantidade de energia é muito Já grande. tem sondas que chegaram Sim. próximas do Sol e conseguiram já se aproximar, estudar a superfície do Sol, os elementos. Então, ele achava que era composto de quintessência. Quintessência é tipo um éter, é basicamente éter. Esse é um elemento, vamos dizer assim, que tem uma estrutura mais elevada do que a matéria que habita a esfera lunar para baixo. Esfera lunar para baixo é a matéria como a gente conhece, né? A matéria baixa. Eles acreditavam que acima da esfera lunar existe uma matéria mais refinada. Essa matéria mais refinada era chamada ou de éter ou de quintessência, mas se tinha essa ideia de quanto mais longe da superfície da Terra, quanto mais alto, mais elevado eram os elementos. A gente sabe que não é mais assim. É tudo feito com os elementos da tabela periódica. Entender o Mas conhecimento do homem como cresce, né? ou que o céu é um hemisfério. Aí tem uma outra nota de rodapé. O professor Schwartz explica que conforme a astronomia daquela época, as esferas celestes eram esferas concêntricas. Sim. Aí o que significa isso, concêntricas? Agora dentro São esferas que compartilham o mesmo ponto central. Elas têm o mesmo centro. Então tem uma esfera aqui que ela tem o centro. Aí existe uma esfera mais externa que tem o mesmo centro. E assim vai. Isso. Então, esferas. Se tem a esfera da Lua, a esfera das estrelas fixas, dos planetas, estrelas fixas e assim por diante. Era um modelo de mundo, né, daquela época. Nessa época ainda era pegada muito aos estudos de Copérnico ainda, mais ou menos, né? A própria Aristóteles, ele escreve na física, ele escreve sobre o céu, que é um tratado dele, que ele faz todas essas definições. Aristóteles foi um polímata, né? Ele estudou botânica, ciências naturais, ciências exatas, poesia. Ele escreveu sobre muita coisa. E foi um cara que mais aí influenciou nos últimos 2000 anos, que mais influenciou a ciência, a cosmovisão do mundo. E coisas assim. Este terceiro desvio da verdade não é como quem acredita que os anjos comem e bebem, e coisas assim. Este quarto desvio da verdade não é como o de quem acredita que existe a obrigação de adorar algo que não seja Deus. Pois quanto maior o absurdo em relação a algo que ocupa um grau mais importante na existência, concebido pela ignorância e pela heresia, maiores elas se tornam do que quando estavam relacionadas a algo de um grau inferior. Por falsa crença, me refiro à crença de que algo seja diferente do que realmente é. Por ignorância, me refiro a ignorar aquilo que pode ser conhecido. A ignorância de quem ignora a medida de um cone ou a esfericidade do Sol não se compara àquela que não sabe se há ou não um Deus no universo. E a falsa crença daquele que acredita que um cone forma metade do cilindro ou que pensa que o Sol é um círculo não é como a falsa crença de quem pensa que Deus é mais do que um. Tu sabes que um idólatra não adora ídolos baseados na premissa de que não existe Deus, além deles. Jamais alguém das gerações passadas imaginou, nem alguém das gerações futuras imaginará, que uma figura feita de metal, pedra ou madeira criou os céus e a terra e que os governa. Pelo contrário, ele as adora como um símbolo de algo intermediário entre as pessoas e Deus, como em
quem não temerás a ti, ó Rei das Nações. Jeremias 10, 7. E em todo lugar se oferece ao meu nome incenso. Malaquias 1, 11. Uma alusão à primeira causa da idolatria, de acordo com os pagãos. E já explicamos isto em nossa grande obra, nossa obra grande, que é o Mishneh Torah. Então, no caso, essa ideia da idolatria não pode ser resumida a criar divindades, né? Mas criar mediadores. Intermediários, isso. A pessoa pode crer que existe só um Deus, mas achar que para eu me conectar a esse Deus eu preciso desse terceiro elemento. Esse intermediário, exatamente. Isso aconteceu muito na história de Israel. A ideia de se ter um intermediário entre os israelitas e Deus, por exemplo. Se a gente lê o livro dos profetas, é repleto disso. A maioria dos reis de Israel eram reis que criavam símbolos, eram reis que criaram bezerros de ouro. O próprio Salomão criou várias figuras e colocou na terra de Israel. Até no judaísmo moderno a gente vê muito disso hoje. O símbolo ele sempre fez parte da relação do homem com o divino. O homem ele é um ser, o ser humano ele é um animal simbólico. O ser humano ele trabalha com símbolos. Não é à toa que, por exemplo, a ciência explica do porquê que nós, quando olhamos uma pedra, por exemplo, às vezes vemos o rosto, uma figura na pedra que lembra um rosto, por exemplo. Na natureza a gente vê uma forma que lembra um animal. É porque a nossa cabeça faz associações. Então nós somos seres altamente simbólicos, nós procuramos sentidos nas coisas. Nós procuramos formas que são formas que nós conhecemos. Então, assim, até inconscientemente, o inconsciente ele tenta fazer essas associações entre imagens. Então, o ser humano é um ser simbólico. Então, ele sempre teve como posso dizer? Ele sempre partiu para o lado de que precisava de um símbolo que o conectasse ao Criador. Então, esse símbolo podia ser uma estátua de uma acerá, Árvore. Pedra. As árvores foram as piores que tiveram dentro de Israel, né? O culto de da Asherá, né? Isso aí foi um dos piores. Então, assim, se sempre se sentiu necessidade disso. E em Israel, na maioria da história de Israel, a maioria do povo tinha esse pensamento, né? À toa, se a gente for em Israel hoje e ver os achados arqueológicos, a tumba dos judeus, elas têm estatuetas assim que foram eles foram enterrados e foram enterrados junto de estatuetas. Então é comum. Esse padrão, na verdade, que a gente chama de árvore da vida, não deixa de ser um símbolo. Porque, na verdade, essa realidade no mundo espiritual não existe. Sim, ela não existe. É a gente que programa através de referências. Né? Exatamente. Mas, assim, às vezes a gente fica pensando, né? Tipo assim, porque tudo que a gente tem dentro de nós foi o próprio Eterno que colocou, né? Toda essa gama de sentimentos, de coisas que a gente tem de buscar algo, né? Querer descobrir, desvendar o que está encoberto. Então, através disso, cria-se a necessidade, né, de ter algo ou alguma coisa tipo representativo, né? Representativo. Então, através disso, o próprio Eterno me colocou isso dentro do ser humano para quê? Para que essa necessidade não basicamente ele se apoiasse, né, o ser humano se apoiasse nessa necessidade, nessas coisas nele, que a pessoa, preciso ver para crer. Não, mas para que a pessoa buscasse ele e o encontrasse de verdade. Não só pela necessidade de ter algo, alguma coisa, né,
para que representasse em si pela a busca. Essa necessidade é pela busca do divino. Por isso que o Uramba escreve esse livro. Esse livro aqui é do século XI. Então, até a época dele, não se fazia mais estátuas, né? Nessa época, não se fazia mais estatuetas, mas ainda assim se acreditava que Deus morava lá em cima, no trono. Então, esse tipo de corporeidade que o Uramba tenta desfazer de dentro da comunidade de A Israel. Torre de Babel foi a primeira. É assim, da ideia de que eles queriam alcançar Deus, eles queriam... É um documento Mas uma ideia social. bem enraizado, porque assim, século XI, né, você ainda tem ali aquela parte da cultura grega, a cultura romana ainda bem predominante, né, no conceito de pensamento daquelas pessoas, né? Então, você lembrar de um panteão é muito fácil. Você olhar e achar que talvez você vai ter um Deus ali que é um homem que tem uma barba, tem um raio na mão e que vai... Está associado. O antropomorfismo realmente ele é ainda muito forte, né, Associado, na né? mentalidade Associado. das pessoas dessa época. E Exatamente. você romper isso que o Maimônides fez foi uma obra muito relevante, porque mesmo com todo o pensamento daquele, ele conseguir, né, fazer uma obra que tira esse conceito de corporeidade, que tira essa visão, né, de um panteão, de que deuses estão acima, de que Deus se ira, de que Deus se revolta, se é alguma coisa que eu fiz, eu estou sofrendo porque eu desagradei a Deus. E assim, você começa a parar para pensar sobre isso. Então, assim, na próxima aula a gente continua, tá? Esse capítulo 35, e essa foi a nossa aula de hoje.